Por séculos, nos ensinaram a temer Satã como uma entidade externa, um ser sombrio em guerra contra Deus e a humanidade. Mas e se essa história for mais complexa? Na Bíblia original, a palavra hebraica Satã significa apenas uma coisa: adversário. Adversário de que Deus? E se esse adversário nunca esteve fora de nós? E se ele for, desde o início, um reflexo daquilo que nos recusamos a enxergar em nosso próprio interior? No hebraico antigo, Satã não é um nome próprio, mas uma função, um adversário, um opositor. Em várias passagens bíblicas, até mesmo anjos enviados por Deus são chamados de Satã, quando se colocam como um obstáculo no caminho de alguém. Foi apenas muito mais tarde, em tradições apocalípticas e na teologia, que se desenvolveu que Satã foi personificado, transformado numa figura única, o inimigo cósmico. A tradução e a interpretação moldaram essa palavra até ela se tornar sinônimo do mal absoluto, mas na sua origem era apenas um adversário. Quando transformamos um conceito em uma entidade, criamos uma dualidade poderosa: Deus contra Satã, luz contra trevas, bem contra mal. Essa visão dualista moldou toda a nossa cultura ocidental. Passamos a acreditar que forças externas estão em guerra por nossas almas. A psicologia nos mostra como isso funciona. Quando projetamos o mal para fora de nós, evitamos o trabalho desconfortável de olhar para as nossas próprias sombras. E a neurociência confirma: o cérebro adora criar narrativas para aliviar a culpa e o conflito interno. É muito mais fácil acreditar no inimigo invisível do que encarar as consequências de nossas próprias escolhas. E assim, a humanidade passou séculos lutando contra demônios externos, enquanto o verdadeiro adversário continuava aqui dentro: nossos medos, desejos, impulsos e todas as partes de nós que não integramos. A psicologia nos oferece uma chave para entender isso: a projeção. Tendemos a projetar no mundo exterior aquilo que não aceitamos em nós mesmos. É o que o psiquiatra Carl Jung chamou de a sombra, a soma de todas as nossas características reprimidas. Ao transformar o adversário num ser externo chamado Satã, nos demos permissão para não olhar para dentro. O mal deixou de ser algo a ser compreendido e equilibrado em nós e passou a ser o inimigo a ser combatido lá fora. Mas essa projeção tem um preço altíssimo. Quando não integramos nossa sombra, ela não desaparece, ela cresce e se fortalece no escuro. E a história está repleta de exemplos trágicos. Guerras, perseguições e atrocidades foram justificadas pela nobre ideia de combater um mal externo. Essa crença não afeta apenas nossa psique, mas também nossa biologia. Quando acreditamos em um inimigo absoluto e onipresente, nosso cérebro entra em modo de defesa constante. O sistema límbico, nosso centro emocional, dispara liberando hormônios de estresse com o cortisol. Isso molda nossas conexões neurais, fortalecendo os circuitos de medo e agressão. A epigenética, um campo fascinante da ciência, mostra que viver nesse estado de alerta crônico pode alterar a expressão dos nossos genes. Ativamos genes ligados à defesa e à inflamação, enquanto enfraquecemos nosso sistema imunológico. Criamos padrões de ansiedade e reatividade que são passados adiante. Assim, a crença em Satã como uma entidade externa não ficou apenas no campo da religião. Ela se infiltrou em nossa carne, em nossa biologia e moldou a experiência cotidiana de milhões de pessoas ao longo da história. É interessante notar que essa figura do mal absoluto não existe em muitas outras culturas. Na tradição hindu, por exemplo, até mesmo os asuras, considerados demônios, são parte do equilíbrio cósmico e necessário para o drama divino. No Antigo Egito, o deus Set representava o caos,
mas um caos necessário para que a ordem, representada por Horus, pudesse emergir e se fortalecer. Para os gregos, Hades não era o mal, mas o governante do submundo, uma parte natural do ciclo da existência. Essas tradições nos lembram que o adversário não é um inimigo a ser destruído, mas uma força a ser compreendida, equilibrada e integrada. Ao transformar Satã em um inimigo eterno e irreconciliável, o cristianismo, em grande parte, nos afastou dessa sabedoria ancestral, a de que não existe uma separação rígida entre luz e sombra, mas sim um constante e dinâmico equilíbrio. Do ponto de vista antropológico, transformar Satã num príncipe das trevas foi criar uma das maiores e mais poderosas imagens de medo coletivo da história. O historiador das religiões, Mircea Eliade, mostra que toda sociedade cria mitos para explicar a origem do mal e do sofrimento. O problema surge quando o mito deixa de ser um símbolo para reflexão e se torna uma verdade literal, absoluta e inquestionável. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, nos ensinou que quando o sofrimento e o medo não encontram um sentido, eles paralisam e adoecem. E a neurociência moderna prova isso com o conceito de contágio emocional. Emoções coletivas, especialmente o medo, podem se sincronizar e se espalhar por grupos inteiros, criando um campo energético compartilhado. Assim, o medo de Satã se tornou uma egrégora, uma forma-pensamento autônoma, alimentada por séculos de emoção e crença humana. Não é preciso acreditar em demônios literais para perceber que o medo, por si só, é uma força capaz de moldar realidades. E quanto mais pessoas o alimentam, mais forte ele se torna. A Lei do Uno, um conjunto de ensinamentos sobre a natureza da realidade, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ela nos diz que não existe inimigo externo, pois, em última análise, tudo é uma única consciência se expressando. O, entre aspas, adversário é apenas a parte de nós mesmos que ainda não foi iluminada pela consciência, a parte que precisa ser reconhecida, aceita e integrada. Quando negamos essa parte, ela se projeta para fora como monstros e demônios. Mas quando temos a coragem de olhar para dentro, de encarar nossos medos e falhas sem julgamento, a ilusão da separação começa a se dissolver. O verdadeiro Satã, portanto, não é um anjo caído. É a nossa própria resistência em expandir a consciência. É o ego que se recusa a aceitar que faz parte de algo maior. Se entendemos que Satã significa apenas adversário, o medo de um inimigo externo se transforma no reconhecimento de nossas batalhas internas. A raiva, o orgulho, a inveja, o desejo descontrolado deixam de ser forças demoníacas tentando nos possuir e se revelam como partes de nossa própria consciência que estão pedindo atenção, equilíbrio e cura. A Lei do Uno nos lembra: não existe mal absoluto separado do todo. Cada sombra é apenas uma área onde a luz da compreensão ainda não chegou. Integrar o adversário é descobrir que nunca houve uma guerra lá fora. Havia apenas um convite para a evolução aqui dentro. Satã começou como uma função, adversário. Mais tarde, virou um nome. Depois, um príncipe das trevas. Mas no fim, sempre foi apenas um espelho do que está dentro de nós. O inimigo não está lá fora, ele está dentro. É a nossa sombra não reconhecida, nossa resistência à verdade de quem somos. A Lei do Uno nos lembra que não existe separação. O adversário é parte do todo e, portanto, é parte de nós. Quando deixamos de fugir da sombra e passamos a integrá-la com amor e compreensão, Satã deixa de ser inimigo e se transforma em um mestre. Ele nos mostra exatamente onde precisamos crescer,
Só a consciência pode transformar o adversário em um poderoso aliado na nossa jornada de evolução. E essa consciência não se expande sozinha, ela cresce quando é compartilhada. Esse canal é uma investigação coletiva sobre os grandes arquétipos da humanidade. Então, se essa reflexão ressoou com você, inscreva-se, curta e comente com a sua visão, porque a sua consciência também é parte fundamental dessa história. No próximo episódio, vamos investigar outro arquétipo poderoso, a Virgem, e o mito da perfeição inatingível. Até lá!